Boa noite. Vou acertar aqui. Boa noite. Daqui a pouquinho, 9 horas, nós vamos começar mais um Evangelho no Lar. Como faço toda quinta-feira. Boa noite. Cristiane, né? É isso. Cristiane, boa noite. Como é que você está? Tá me ouvindo, Cris? Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 4, Laços de Família, né? Fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então o capítulo 4 vai ser o nosso capítulo hoje de estudos. Deixa eu ver. Vou pedir para vocês, né? Como a gente sempre faz, eu sempre oriento. O livro que a gente usa é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou usar aqui hoje o Pão Nosso, mas também aqui tem o livro Vinha de Luz, pode ser também o Sinal Verde e outros livros que você pode utilizar, né? Minuto de Sabedoria, do Pastorino, ou outros que você tiver. Não é necessário que você utilize os livros espíritas para fazer o Evangelho. Você pode fazer com a tua Bíblia, você pode fazer com um livro religioso que você achar legal, bacana para você, né? O objetivo da prática do Evangelho no lar é de você mudar a vibração da sua casa, né? É de você trazer pelo menos uma vez por semana, naquele horário combinado, aquele horário específico, vibrações de amor, de carinho, de religiosidade, de afeto e de ligação, né, com a espiritualidade conforme a tua crença, né? Então é uma prática aberta, né? E nós fazemos muito isso, né? Nós espíritos fazemos muito isso, a gente chama de evangelioterapia. O Evangelho também é uma forma terapêutica também, né? Bárbara, tudo bem? Da gente se manter equilibrado, né? De a gente refletir sobre uma dificuldade, algum problema que a gente está passando. Então, esses minutos que a gente usa para fazer o Evangelho são minutos que a gente usa também para o nosso bem, né? Para a gente se sentir melhor, se sentir mais tranquilo, com a vida, né? Com as coisas que estão acontecendo. E o Evangelho, com o tempo que você vai fazendo, você vai se habituando, ele vai criando em você um vínculo de afetividade, de amor entre você e aqueles seres que estão com você, seus mentores, né? Seu anjo de guarda, como você quiser chamar, espírito protetor. Não importa o nome que você queira dar, a nomenclatura, isso não é importante. O importante é o sentimento de você pedir, de você entrar em contato com a espiritualidade, né, com uma vibração maior, e pedir orientação, pedir equilíbrio, pedir paz, pedir conforto, né? Diana, como é que você está? Tudo bem? Então tudo isso a gente vai aprendendo fazendo o Evangelho. Por isso que a gente chama de Evangelho terapia. Ele tem que ter. Diana, e seu sobrinho passou pela cirurgia? Como é que ele está? Se for, esqueci de perguntar para você. Então você tem que ter algumas atitudes. Por exemplo, ser sempre no mesmo dia da semana e no mesmo horário. Boa noite, Zineide, como é que você está? E nesse horário o que você vai fazer, né? Você vai preparar o ambiente para o Evangelho. Você vai colocar a água para ser energizada, você vai separar os livros, você vai colocar uma música de fundo calma, tranquila, se você gostar, para você ficar mais sossegadinho, relaxado. E pontualmente no horário você começa o Evangelho. Ele dura de 15 a 20 minutos, no máximo, 30 minutos no máximo. Não é o momento de discussões,
é um momento de conversa. Se você estiver fazendo com seus familiares, é um momento de ponto de vista, não é um debate, não. Você vai ler, você vai ouvir e você dá a sua opinião, né? Mas não é para usar o evangelho como para defender opiniões pessoais, nada disso, tá? É para você entrar em sintonia com a espiritualidade, ajudar você, ajudar a sua família, né? Através de preces, de vibrações, para que você se sinta melhor e mais fortalecido. Isso falado, né? Vamos começar o nosso evangelho, 9 horas em ponto. Então vou convidar vocês a se unir comigo em pensamento, em uma prece de preparação, onde a gente pede aos nossos amigos da espiritualidade que eles se aproximem do nosso lar, que eles participem dessa reunião evangélica e que nos inspire, que nos orientem sobre os temas que serão conversados, estudados. Então vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao Deus nossa compreensão e do jeito que a gente compreende, entende, e pedir aos amigos espirituais que nesse momento venham a nossas casas como sendo farol, um farol de luz indicando a espiritualidade, que ali é um lar cristão, que é um lar onde o evangelho está sendo feito, é onde cada amigo espiritual pode ir e encontrar apoio, encontrar uma palavra amiga, auxiliar aquelas famílias, auxiliar os espíritos que ali estiverem. Que nós possamos, durante esse evangelho, receber de Ti, amigos espirituais, um passe espiritual, um auxílio energético, de saúde, de refazimento físico, mental e espiritual. Pedimos também que durante o evangelho, a água que está posta sobre a mesa receba os fluidos, as energias que sejam salutares, que façam uma recuperação do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual e nosso corpo espiritual. Que o amor de Cristo e Jesus estejam conosco nessa noite, nos auxiliando e nos levando para situações mais elevadas e sentimentos mais alegres e felizes. Que assim seja. Dimas também, boa noite, está aí também o Dimas. Então, nosso tema hoje é família. Então, eu peguei a mensagem aqui, 117, do livro Pão Nosso, que diz o seguinte: em família. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. E o texto segue: a luta em família é problema. Deixa eu voltar aqui. Hoje eu estou usando o computador para enxergar melhor. A idade vai chegando. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são os dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem antes os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que lhes agradam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar
a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras e regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo em uma casa pequena. Aquela que em vontade do Pai nos citou a título precário, antes da grande projeção pessoal da obra coletiva. Aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Então, nessa mensagem, ele deixa claro, né, essa dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de lidar no âmbito familiar. Tem muita gente que eu ouço, né, dizer, e eu também já falei isso também. Boa noite, Samia. Que a gente se sente melhor fora de casa com os outros do que na própria casa. Mas a gente tem que entender. Boa noite, Samia, né? Você está tudo bem com você? Você tem que entender que aquela na sua casa, no seu lar, aonde você vai ser testado, aonde você vai ser educado para se tornar uma pessoa melhor. A casa não é local simplesmente, sabe, de paz, tranquilidade, que todo mundo vai entender você, todo mundo vai compreender você. Não. O nosso lar é um campo, é uma sala de aula aonde cada um de nós que estamos nesse lar, vamos aprender alguma coisa para melhorar como seres, como lidar melhor com as pessoas, com os nossos parentes, com os nossos irmãos, com os nossos filhos. Como ele diz aqui, não adianta você querer se tornar líder de 1000 pessoas se na tua casa você não consegue liderar nada. Não adianta você querer crescer demais se na tua casa você continua pequeno. Não adianta procurar o reconhecimento fora se na sua casa você não consegue isso. Então é na casa, é nesse convívio familiar que nós vamos aprendendo a nos tornar pessoas melhores, pessoas mais dignas, porque a gente vai entendendo um ao outro, né? E como ele diz aqui, é imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Por quê? Porque a nossa vida é breve, a nossa vida é curta, né? Então hoje muitas vezes você cria um atrito, uma desavença, que não dá tempo de você depois refazer isso, porque a vida se vai. Então é muito importante, né, você ponderar que não existem uniões casuais, como ele disse. Ninguém se une a outro ser ao acaso, né? Dentro da nossa visão de existência, Alessandro, tudo bem? Dentro da nossa visão, todas as uniões que nós temos, todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, eles têm um papel importante no nosso processo evolutivo e de compreensão da vida. Então, quando você passa aquela imagem que os outros te irritam, que ninguém te compreende, sabe, tentando colocar você aqui em cima e os outros aqui embaixo, para refletir. Porque, na verdade, quem está aqui embaixo não são os outros, é você. Eu preciso sempre estar ao mesmo nível dos meus irmãos, ao mesmo nível dos meus pais, ao mesmo nível de todas as pessoas. Porque quando eu começo a acreditar que eu estou acima de alguém e começo a olhar o outro com desprezo, ou arrumar adjetivos negativos para o outro, quem está com problema sou eu, né? Quem está precisando de auxílio, quem está precisando refazer a rota sou eu. Então é muito importante em família a gente corrigir rotas, né? Compreender por que a gente está aqui. É claro que isso não é assim tão fácil, que a gente vai encontrando esse equilíbrio, que a gente vai encontrando esse rumo, mas é necessário que a gente desenvolva isso, tá?
No livro, no capítulo 4 do Evangelho, né, tá assim. Hoje eu estou usando o Evangelho no computador, como eu disse, né, por causa da iluminação também da letra, para enxergar melhor. Então aqui diz o seguinte: vocês podem também acessar, caso vocês não tenham o Evangelho ou o Pão Nosso, só ir no Google lá que você encontra, tá? Disponível para acessar o mesmo material e ler no computador. Então ele diz o seguinte: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até os seguem a outros na encarnação, vindo aqui a reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam após cada existência. Todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer, assim, ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata da afeição real, da alma, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que se concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa da terra e no céu. É interessante esse texto, né? Que ele coloca uma coisa que muitas pessoas às vezes questionam. Nós encontramos ou não encontramos as pessoas que amamos na espiritualidade? Sim, nós encontramos. Nem sempre no mesmo campo vibratório, nem sempre na mesma, vamos dizer assim, na mesma colônia. Como ele diz, alguns avançam. Dona Jaci, tudo bem com a senhora? Edson, boa noite. Alguns avançam, outros retardam, mas sempre um está tentando ajudar ao outro. Há sempre a ligação espiritual, há sempre os laços de amor, que esses laços se permanecem mesmo na espiritualidade. E na espiritualidade eles se reforçam, né? Se tornam cada vez mais unidos, mais próximos, e trazendo para as pessoas que fazem parte desse grupo essa
essa união de almas, né? E como ele diz, né, quando uma união aqui ele é baseada apenas em interesse materiais ou carnais, ela se dispersa na espiritualidade. Mas quando existe realmente ligações afetivas, ligações de alma, de amor, elas permanecem, né? E a gente vem na nossa vida com um determinado tipo de família, vamos dizer assim, para que essa família desperte na gente sentimentos e atitudes que nós ainda não aprendemos a dominar, a controlar ou que nos faltam, né? Eu me lembro de um caso, eu não me lembro agora, que foi um músico muito famoso que desencarnou, eu não me lembro agora o nome, eu não sei se foi Wagner, qual que foi, e ele na espiritualidade, ele pediu que ele viesse numa família muito rígida, com pessoas rígidas, né? Com normas rígidas. Por quê? Porque na vida anterior dele, ele teve uma vida muito largada, muito dispersa, né? Uma vida muito um bom vivant. E ele necessitava dessa experiência da rigidez da autoridade, né? De ter a disciplina. Então ele reencarna numa família onde ele vai desenvolver essa necessidade reencarnatória da disciplina. Muitas vezes eu também volto para me reconciliar com pessoas que em algum momento da minha existência nós nos perdemos ali por sentimentos, emoções, compreensões às vezes diferenciadas e a gente se dispersa. Então eu venho na família para a gente se reconciliar. Conflitos, perdas, danos, então a gente vai se reencontrando nessas famílias e vai se corrigindo. Mas quando há realmente um amor muito profundo, na espiritualidade a gente vai e se reencontra. Muitas vezes um mentor, um guardião que está perto de mim, um mentor que vem perto de mim, já é uma pessoa, já é um ser que já está comigo num laço afetivo, de família espiritual, há muito tempo. A gente vai revezando, vamos dizer assim, essa proteção um ao outro, né? Esse estar junto um com o outro. E esse é muito bacana, essa visão de família, né? Porque não é a reencarnação. Então, se você tem um parente, se você tem alguém que, porventura, né, ele desencarnou, ele foi, né, ele voltou para a espiritualidade, se existe entre vocês esse laço realmente de amor profundo, vocês irão se reencontrar, né? Ele voltará para dizer que estará bem, né? Mas eu tenho que estar com uma vibração legal, tranquila, para ajudar essa pessoa também. Boas sementes plantadas se tornam frutos eternos. Com certeza, Alessandro. Quanto melhores são as nossas atitudes, quanto melhores são os nossos comportamentos perante as pessoas e a nós mesmos, né, maior será o vínculo com os seres mais elevados, mais bondosos, mais fraternos, né, mais caridosos. Então, eu vou me aliar, né, com seres que têm o mesmo tipo de pensamento que eu tenho. Então, se os meus pensamentos não são legais, não são bacanas, o meu convívio vai ser esse, né? Então, eu tenho que aprender a conviver, melhorar os meus pensamentos, os meus sentimentos, criar laços afetivos mais profundos. E quem sabe, pessoas que eu tenho desavença hoje no meio familiar, criar com ele laços afetivos amorosos, fraternais, caridosos, para que nós juntos passemos a pertencer à mesma família espiritual, que a gente passe a se ajudar nesse crescimento, né? nessa mudança de existência. E isso é muito bom, isso traz para a gente uma alegria muito grande, né? Isso vai fazer que a gente se torne pessoas melhores. Alguma pergunta, alguma colocação? Então, o evangelho é feito de simplicidade, gente, tá? Não é nada muito complicado, não é nada muito cheio de conversas. Não, o evangelho é simplicidade. É ver as coisas com alegria, com tranquilidade, com amor, com sinceridade, e passar para o outro uma ligação
mais profunda. O evangelho que a gente coloca, quando a gente está falando aqui, muitas vezes você não precisa ser espírita, nem acreditar no que eu estou falando, né? Isso é de fora o íntimo, né? Mas o importante é que a gente se una naquilo que nos une, que é o amor, que é a fraternidade, que é a caridade, a benevolência, a compreensão, a vontade de auxiliar, a vontade de ajudar, a vontade de crescer. Isso independe de rótulos, de segmentos, né? Sinto espíritos de luz bem elevadas aí contigo e conosco. Sempre, Alessandro, isso que é interessante. Você falou uma coisa que é legal para a gente conversar, e a gente conversou isso hoje nas nossas preces lá, com o grupo de prece. Quando você eleva o seu pensamento, pensa coisas bondosas, quando você tem sentimentos iluminados, o mal não fica perto de você, né? Porque o mal ele só sobrevive de pensamentos negativos. O mal só sobrevive de mal, né? Quando você está falando de coisas boas, quando você está falando de coisas fraternais, de coisas amorosas, você atrai para você essas vibrações de luz, essas vibrações de amor, essas vibrações de carinho. E por isso que é o Evangelho Terapia, por isso que também ele é um momento onde você faz uma limpeza energética na sua casa. Por quê? Porque você está com pensamentos elevados, sentimentos elevados, e isso povoa toda a sua casa, a sua família, e vai mudando, né, o tônus vibratório da sua casa, e ele se torna uma casa mais fraterna, mais aberta, mais acolhedora, mais amorosa, mais harmoniosa. É essa a grande diferença, né? E é isso que vai fazendo com que a gente se torne pessoas melhores, né? E tenha uma vivência melhor. Antes de a gente encerrar, de fazer as preces, como eu disse para vocês, sábado agora, às 9 horas, eu vou começar pelo Zoom um grupo de terapia, né? Então, como eu falei para vocês, às 9 horas, todo mundo, vocês que quiserem participar, né, alguns já deram o nome lá no WhatsApp, eu vou mandar para vocês o link da sala, né, para a gente entrar, e nós vamos conversar, vamos fazer iniciar um grupo de terapêutico. No primeiro encontro, eu vou explicar como é que vai ser feito, a gente vai se conhecer, né? A gente vai explicar sobre a privacidade, tudo que vai ser conversado, quais as técnicas que a gente vai utilizar, como a gente vai desempenhar essa função ali dentro. Qual é o objetivo dessa sala? Por que eu estou fazendo isso? Nos últimos dias, pessoas da própria casa, né, da EC, tudo, estão passando por momentos emocionais difíceis, situações complicadas e tudo isso, e a gente não pode ficar esperando a casa reabrir, nem poder ter um encontro presencial, enquanto tem gente sofrendo. Não tem como a gente ficar, deixar, sabe, para amanhã o auxílio que eu posso fazer agora. Eu recebi até uma pequena mensagem na hora da prece que dizia o seguinte, né? Diz que o maior gesto de amor que pode fazer é estender as mãos ao irmão que sofre, né? Então, o objetivo desse trabalho que a gente vai começar no sábado é estender essa mão ao nosso irmão que está sofrendo, né? Então a gente vai fazer um trabalho, vamos começar esse trabalho, eu vou passar esse trabalho junto com vocês. Não importa a quantidade, seja 1, seja 10, né? Não importa. O link, eu vou passar o link, vocês vão entrar. Quiserem só ouvir, não tem problema. Quiserem falar, tudo bem. Nós vamos fazer exercícios, vamos fazer dinâmicas. Eu vou dar técnicas de respiração, técnicas de meditação, técnicas de controle de ansiedade. Vamos falar também das dificuldades que vocês estão vivendo. Então vai ser um período ali de uma hora e pouquinho, que nós vamos nos ajudar. Um vai estender a mão para o outro, um vai ajudar o outro nesse processo. Então 9 horas no sábado, pelo Zoom. O Zoom, se você entrar na internet, tem um aplicativo, é um aplicativo bem leve, né? Então dá para usar pelo celular, dá para usar no computador, né? Então se vocês quiserem participar, vocês estão convidados. Não vai ser um grupo muito grande, porque para a gente dar atenção, né, a todos. Espero vocês no sábado lá. Se tiver alguma dúvida,
pode perguntar, né? Durante a manhã ou no próprio sábado de manhã, que a gente faz o teste antes para mostrar como é que é a sala, não tem problema. O importante é a gente, como disse aqui a mensagem, que o maior gesto de amor que pode fazer, né, é estender as mãos ao irmão que sofre. E é isso que a gente vem fazendo esses últimos dias nesse nosso trabalho, nas nossas lives aqui. Vocês estão todos convidados e sábado a gente começa. Vamos agora fazer nossa vibração e encerramento, né? Agradecendo aqui a Eliana, a Jaci, o Alessandro, a Maria Luísa, Cádiz, ao Marcelo Zay. Marcelo, muito tempo que não se vê, né, Marcelo? Saudade lá dos encontrões, né, do time do emprego, mas a gente volta a se encontrar um dia. A Cida, muito obrigado, Cida, por você estar aqui participando. A Sol, a Bárbara Feitosa, o Elvis, não sei se tem mais alguma aqui que eu não vi. O Dimas, se não me engano, também está aqui, né, Dimas? E a gente vai se encontrar. A Diana também, né? A Dona Jaci, o Edson, enfim, a todos vocês aqui, muito obrigado por participar, né? Peço que vocês, como eu falei, curtam a página, compartilhem o vídeo com quem precisa. Depois eu vou colocar no YouTube, depois eu vou passar lá para a sala do WhatsApp, para que a gente possa, igual o Alessandro diz aqui, né, que a gente possa sentir esses espíritos de luz junto com a gente, né, envolvendo a nossa casa, envolvendo a nossa família, nos abençoando e trazendo para a gente o sentimento de alegria e de amor, né? E é isso que importa, amor a todos, tá bom? Então vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, vibrar por cada um que participou dessa sala aqui de Evangelho. Alessandra, boa noite também. Que eles recebam essas vibrações de amor, de carinho, que recebam o auxílio da espiritualidade naquilo que necessitam, que as falanges socorristas de Bezerra de Menezes, de Meimei, de Maria Santíssima, de Sheila, possam ir até o lar de vocês, ao meu lar, ao lado dos meus irmãos, das minhas irmãs, possam até lá fazer uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, levando alegria, levando saúde, tranquilidade a todos nós. E levando o nosso pensamento a Jesus, que Ele seja sempre o nosso escudo, o nosso exemplo, a nossa imagem, o nosso apoio nesses momentos difíceis, nesses momentos aonde precisamos estar unidos e emanados em amor profundo. Que Deus se aproxime de nós, como sempre se aproxima, nos abençoando e nos protegendo, e fluidificando, energizando essa água que está sobre a mesa, com fluidos retificadores, salutares, para que a gente possa assim sair melhor desse Evangelho. Então, espero vocês no sábado, às 21 horas, para nossa primeira sessão, né? Trabalho de terapia. Edinho, se você quiser participar, também está convidado, né? A participar, para que a gente possa ajudar um ao outro nesses momentos difíceis, mas aonde a gente vai estar sempre procurando auxiliar e ajudar, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma noite maravilhosa, cheia de amor e de carinho, e que Jesus visite o seu lar sempre. Até sábado.